Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente, vocês de todo o Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, onde quer que vocês se encontrem nesse imenso Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero também dar boas-vindas aos amigos no exterior, né, do Brasil, nossos amiguinhos de Moçambique, nossos amigos da Angola, nossos amigos irmãos lá de Portugal. Portugal, um beijo, um abraço muito grande a todos vocês. Nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado, sejam vocês todos muito bem-vindos. Nossos amigos do outro lado do mundo, você na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, você que está aí em Taiwan, ao meu amigo, irmão e xará em Taiwan, um abraço para você e sua família, nossos amigos em Hong Kong, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em todo o mundo, muito obrigado, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam, nos apoiam, muito obrigado pelas ajudas de todos vocês, em meu nome e da minha família, aos apoios aos canais, gratidão imensa. Eu não tenho palavras para agradecer a todas as pessoas que assistem nossos vídeos, pois suas atenções para nós são algo maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E estamos nós aqui hoje para mais um vídeo de relatos. E esse relato é um relato meu, experiência minha, da minha vivência, que eu peço humildemente licença para compartilhar com todos vocês. E peço a vocês que prestem muita atenção em toda a história, em todo o enredo, para vocês entenderem a essência de todo esse relato, tá bom? Eu peço só você que preste bastante atenção do começo ao fim e depois a gente vai aí trocando algumas informações, tá certo? Então vamos lá? Muito obrigado e preste atenção. Pois bem, eu e Fabiana, nós estivemos no dia de ontem, no dia 29/7, eu rodei praticamente quase, por pouquinhos quilômetros, quase 800 quilômetros. Mas, primeiramente, eu queria voltar um pouquinho atrás. No dia 9 de setembro do ano passado, 2018, meus pais se envolveram no acidente. Muitas pessoas que me acompanham já participaram, viram toda a história, o desenrolar da história. No dia 9 de setembro, meus pais indo embora de Uberlândia para a cidade na qual eles moravam, em Iguaxupé, na rodovia Altino Arantes, um Corolla de um condutor da cidade de Passos, Minas Gerais, que estava indo sentido a Ribeirão Preto. Esse carro, ele invade em pista contínua, em linha contínua, ele invade a contramão, vindo a se chocar de frente com um carro nas quais os meus pais estavam indo embora para a cidade de Iguaxupé, onde eles residiam. Essa foi uma batida muito forte, o carro dos meus pais estava a 110 km por hora, que é a velocidade permitida da via, enquanto o carro vindo no sentido contrário, que invadiu a linha contínua, entrou na contramão e se chocou com o carro deles, o Corolla vinha a 150 km por hora. Foi uma batida extremamente forte, vindo a óbito imediatamente a minha mãe. Ela morreu na batida. A menina atrás, filha da motorista, na qual ela era amiga dos meus pais, né, que estava conduzindo o carro. Sua filha, que estava atrás dela, morreu indo para o hospital, vindo a óbito. Meu pai teve o problema, estourou ali o intestino, teve que fazer uma cirurgia, as pessoas puderam acompanhar, eu publiquei fotos no Facebook. A motorista, amiga do meu pai, ela rompeu os tendões do joelho, então foi um processo muito difícil. O meu pai ficou comigo e a minha irmã, nós revezamos em cuidado e moram um pouco aqui, um pouco na minha irmã, por um mês.
pela recuperação ali da cirurgia, abriu a barriga dele. E meu pai ficou parado praticamente um mês, aéreo, desconexo, traumatizado. A menina também, a motorista do carro, amiga dos meus pais, também ficou um mês parada em consequência da cirurgia no seu joelho que rompeu os ligamentos. O rapaz do Corolla, ninguém do Corolla sofreu nada. Digamos, né, não tiveram óbitos, né, perdoem a palavra. Sofreram, quebraram ossos, teve escoriações, mas todos saíram vivos. Desde então, passado-se o tempo, depois que meu pai retornou para Guaxupé, ele ainda morava em Guaxupé, a mãe da menina e o pai da menina, que não moram juntos, são separados, eles entraram com um processo na justiça contra o condutor do Corolla, que reside na cidade de Passos. Ele, se eu não me engano, tem 30 anos de idade. Esse condutor do Corolla havia recebido há pouco tempo, antes do acidente, uma herança que muitos dizem ser muito grande, em dinheiro, uma herança alta, do seu pai que havia falecido, e houve um processo na justiça e ele recebeu essa herança, de um valor bem significativo, o que dizem. E é pessoal de família mais... E o que acontece? Meu pai ficou meio aéreo, desconexo, muito traumatizado, não estava muito bem das ideias, digamos assim. Não estava muito... Porque ele sempre foi uma pessoa de pulso muito firme e forte, então ele estava muito dependente. Emocionalmente ele estava arrasado. Porque meu pai, ele é contador, né? Ele trabalha de contabilidade. E o meu pai, ele sempre utiliza o carro na qual ele tinha para viajar, porque ele mexe com contabilidade de sindicatos. Então ele tem vários sindicatos no estado de São Paulo. Então ali naquela região de Ribeirão Preto, até quase chegando em Campinas, ele tem alguns sindicatos que ele trabalha fazendo contabilidade para eles. Eis o motivo que meu pai deixou Uberlândia, por ser tão distante, as viagens tão sacrificantes, e foi para mais perto dos clientes dele, os sindicatos na qual ele presta serviço. Pois bem, assim que a poeira baixou, meus pais ainda é o hábito, meu pai, mas a condutora do carro que meu pai tinha, um Gran Siena, prestaram depoimento, né, na delegacia da Polícia Civil lá de Guaxupé. E esses depoimentos foram enviados para a cidade de Santo Antônio da Alegria, que é onde a batida foi na rodovia Altino Arantes, entre a cidade de Altinópolis e Santo Antônio da Alegria, no quilômetro 10 da rodovia Altino Arantes. Então, ficou a cargo da delegacia de Santo Antônio da Alegria fazer todo o procedimento do boletim de ocorrência e resolver tudo isso com o inquérito. E o que aconteceu? Meu pai e a Cleusa, que é a sua amiga que conduzia seu carro, prestaram seus depoimentos em Guaxupé, sendo enviados o mesmo para o estado de São Paulo, na cidade de Santo Antônio da Alegria. Porém, vejam bem, assim que meu pai regressou para Guaxupé, meu pai ficou um mês aqui. A motorista entrou mais o seu ex-marido com um processo na justiça contra esse condutor lá de Passos. Houve um processo na justiça por danos morais, ela perdeu a filha dela e houve o bloqueio dos bens dele. Todos os bens foram bloqueados. Todos os bens dele. E eles contrataram, naquele sentido, tipo assim, você pega a minha causa, 30% é sua. Porque é uma causa de danos morais que praticamente os advogados
algo como podemos dizer, causa-ganha. E não foi num escritóriozinho de Guaxupé, foi num escritório até de respeito, e eles fizeram esse acordo, esse contrato com o quê? Advogado que assumiu a causa por danos morais e fez a solicitação do bloqueio de bens. Tranquilo. Meu pai chegou em Guaxupé, a motorista chamada Cleusa, que é muito amiga da minha irmã, falou, vamos também, entrem junto, vamos abrir o processo também, senhor Carlos. O senhor merece, a Carla merece, vamos lá. E eles levaram meu pai lá no escritório do advogado, e o advogado também fez o mesmo procedimento da solicitação de justiça gratuita e solicitando ali, né, já havia sido feito o bloqueio dos bens, solicitando danos morais. E da mesma forma foi feito o acordo, né? Causa ganha, 30% do advogado e o restante de quem ali, igual no caso meu pai, é 70% dele, outra causa do meu irmão, da minha irmã, e do pai da menina que faleceu, mais a mãe. Eu até então não entrei nesse processo devido eu estava em Uberlândia, tinha que tocar a minha vida, tinha que fazer minhas coisas. Aí meu pai voltou para Guaxupé. Mas o interessante é que até o meu pai, ele pagou ainda R$1.000 para que esse advogado já desse entrada no inventário da minha mãe. A parte dos processos de indenização referente ao acidente, meu pai ainda o contratou dando R$1.000, isso sob testemunha da minha irmã e testemunha do meu irmão. Meu pai deu R$1.000 para que ele começasse o processo de inventário, que se eu não me engano, ele cobrou 3 ou 4 mil. Tranquilo? E iniciou-se a inclusão deles no processo, nesse processo por danos morais contra o motorista que bateu no carro deles, né? E no sentido para Guaxupé no dia 9 de setembro de 2018. Meu pai foi intimado, prestou depoimento lá em Guaxupé, a mãe da menina, beleza, para fechar o inquérito. Só que não fechava o inquérito por parte do cara. Então a minha irmã, ela o quê? Ela pegou o contato do investigador lá da delegacia de Santo Antônio da Alegria, na qual passou para ela que podia entrar em contato com ele. Bom, os carros batidos foram levados para o pátio da delegacia de Santo Antônio da Alegria, no estado de São Paulo. O condutor de Passos, o motorista que cometeu o acidente, se responsabilizou. Em primeiro lugar, ele tinha para quem tem um Corolla, um carrão, que não é um Corolla antigo, mais recente, digamos assim, ele tinha seu seguro do seu carro, que também também cobre o carro danificado, da qual a pessoa bateu. Pois bem, esse cara foi na delegacia de Santo Antônio da Alegria para retirar o seu Corolla e também retirou o carro, o Gran Siena do meu pai. O Corolla foi retirado porque ele iria já ser ressarcido pelo seu seguro, que negou a pagar o carro do meu pai, enquanto não fechasse o inquérito. Então meu pai não ia, hora antes do acidente, tinha seu carro para viajar, fazer suas viagens. Como meu pai tem problemas de vista, ele já é idoso, está perdendo as vistas, ele contrata sempre um motorista que possa levá-lo no seu próprio carro. Meu pai paga o motorista que pegasse o carro do meu pai e viajasse com ele, pagava diária. Beleza, meu pai não tinha mais condução carro para fazer visitas aos seus clientes e fazer o seu trabalho. E a seguradora desse rapaz só disse que iria pagar o carro quando houvesse o fechamento do inquérito e esse rapaz fosse condenado como culpado. Caso contrário, ela não iria pagar. Porque o cara entrou e bateu de frente com o carro. Meu pai, sempre cabeça dura, nunca fez seguro. Então, né, mas mesmo assim, se meu pai estava andando
da forma correta, na estrada correta, sobre o limite correto. Vem um, bate, destrói o seu carro, praticamente tira dele a única ferramenta de trabalho e, tipo assim, perdeu. Você já não tem mais carro. Já era. O outro já pegou seu carro e, assim, o seguro pagou muito rápido, devolveu o carro, cara, e vamos ser felizes. E a vida continua. E esse rapaz chegou aí 2 vezes na delegacia de Santo Antônio da Alegria conversar com eles lá na delegacia. Os bens dele já estavam bloqueados pelo o advogado, pelo processo lá de Guaxupé, na qual contei para vocês. E o que aconteceu? Esse rapaz foi 2 vezes, retirou o carro dele, depois houve-se que ele foi mais uma vez na delegacia e ele não prestou depoimento, não colheram depoimento dele. O detetive deu o telefone para minha irmã e a minha irmã veio numa luta de muito tempo, todo mês. Minha irmã ainda trata-o como doutor, né? Doutor é delegado. Mas, doutor, e o processo? E sempre uma desculpa. Ah, porque tem isso. Ah, porque tem aquilo. Ah, porque tem assado. Passa-se mais um mês. Ah, estamos procurando ele. Não encontramos ele. Sabe-se que ele é uma pessoa conhecida na cidade de Passos. A família é conhecida na cidade de Passos e tem ligações até mesmo com o Fórum de Justiça de Passos. Isso aí foram informações levantadas. Ah, porque nós não encontramos. Ah, porque tá difícil. Ele prometeu vir dar o depoimento e nada. Meu pai, custando a trabalhar, não tendo ninguém para levar ele nos clientes, atrasando o seu serviço, ora mendigando para levar ele, né, algum cliente que pudesse levá-lo e um outro cliente, de uma certa forma extremamente difícil para trabalhá-lo, até muitas vezes pegando ônibus de viagem na rodoviária de Ribeirão Preto com passas de documentos para ir nas cidades mais próximas aos seus clientes. E esse cara nada. E a minha irmã sempre cobrando o pessoal da delegacia de Santo Antônio da Alegria, que sempre vinha com as mesmas desculpas. E, porque a gente não encontra, a gente não consegue, ninguém acha o cara, estão procurando, não acha ele, é assim, é assado, ninguém sabe do cara, o cara sumiu, e a gente tem que colher o depoimento tal dia, ele vem, no outro mês foi, não foi, estamos procurando para marcar um outro dia, e foram se passando-se assim, para vocês terem uma ideia, praticamente 10 meses. E o inquérito não fechava. Não fechou ainda. Quem sabe, fecha. E o que aconteceu? E a minha irmã sempre correndo atrás. Até então, se eles estão correndo atrás, deixa, né? Eu vou ficar, se precisar de entrar, eu entro. Até falha minha, até erro meu. E o que aconteceu? O advogado estava muito atuante nos processos. De repente, o advogado de Guaxupé parou os processos. E não mais ele moveu os processos. O juiz fez a chamada para a apresentação de documentos e ele nem se manifestou. Então nós começamos nós tínhamos seu e-mail, seu WhatsApp, o telefone do seu escritório de advocacia, que não é um pequeno escritório. E antigamente nós falávamos com o advogado, até tinha entrado em contato com esse advogado, e ele falou assim: Marcelo, me manda seus documentos, eu vou te mandar por e-mail aqui os papéis, você assina para que eu te coloque no processo, né? Eu vou incluir você no processo junto dos seus irmãos e do seu pai. Beleza, a vida vai continuando. Meu pai falando com ele, ligava no escritório, ele atendia, falávamos no WhatsApp com ele, minha irmã falava com ele no WhatsApp, normalmente como um cliente, né, e o seu advogado com o seu cliente. Só que, estranhamente, da noite para o dia, o advogado não mais respondia a gente.
Ele visualizava as mensagens no WhatsApp, mas não respondia. Se nós ligássemos no seu escritório, ele nunca estava ou estava ocupado que nós deixássemos o recado. Se nós mandássemos o e-mail, ele não mais respondia o e-mail, como respondia anteriormente. Depois, quando nós ligávamos no seu escritório, ele não só chamava ou caía. Sempre alguém desligava. Não mais se manifestou. E meu pai já havia se mudado para Sertãozinho, no estado de São Paulo, porque Sertãozinho é bem centralizado nos seus clientes para ele poder trabalhar. Ele já tinha ido para Sertãozinho. E o advogado acabou. Minha irmã é uma coitada. Ela não tem, de certa forma, atitude e pulso firme. E aí deu a primeira chamada no processo, o juiz ninguém respondeu. Misteriosamente, o advogado de Guaxupé parou de trabalhar. Teve a segunda chamada do processo e ele não foi. E aquilo ali foi me deixando contrariado, vendo meu pai naquela situação, velho, sem a minha mãe, emocionalmente abalado, debilitado, trabalhando no máximo do sacrifício, perdendo as vistas, cheio de problemas, e não tinha nem mesmo o carro para poder contratar um motorista para levá-lo nas cidades, Bebedouro, Guaíra, Pontal, chega até mais ou menos perto de Campinas. Meu pai ficou muito abalado com a perda da minha mãe. Minha mãe era o seu pilar, era o seu porto seguro. Passou a não ter como, comendo mal. Assim, minha mãe era um anjo na vida do meu pai. Meu pai nunca precisou se preocupar com nada, pois ela, de uma certa forma, sempre o cuidou e o protegeu, e ele se viu sozinho. Ruim das vistas, não enxerga direito. Então, assim, extremamente difícil para ele. Tem o meu irmão que mora com ele, mas o meu irmão é um dependente químico que dá muito trabalho para o meu pai. E o que acontece? Foram se passando-se o tempo e nada, e eu fiquei angustiado, e eu já começava a ficar nervoso, e eu tentando entrar em contato com o advogado não respondia mais meu pai, não respondia nem a mãe da menina, a motorista, nem ela mais, ele respondia. Parou tudo, não respondia a minha irmã, e não me respondia também. E eu vendo toda a situação, e sempre a polícia responde, não, porque esse rapaz, ele não está se achando, estamos procurando entrar em contato, precisamos de colher depoimento. Colheu o depoimento de todos os envolvidos. E o dele nada. E a polícia não achava o cara que é de família conhecida da cidade de Passos. Aí o que aconteceu? Eu gravando vídeo para vocês, alguns idiotas, imbecis. Cadê os vídeos bons? Cadê os vídeos tops? Cadê os vídeos legais? Tivemos alguns amigos que caridosamente nos levou um pouco aí para passear, né? Depois desse acidente, né, Fabiana? Foi. A gente foi para o Guarujá. Um beijo para a Teca, né? Eu digo que a Teca é minha tia cósmica. Para Gisele, sua filha Aline. Nós fomos em dezembro para o Guarujá. Um beijo muito grande para Rosana de Orion, né? E sua família maravilhosa. Nos levou para o Rio de Janeiro, né? A gente visitamos o Rio, conhecemos o Rio. A nossa amiga e irmã, a Andréia, que nos levou para São Paulo. Então, eu tive algumas viagens que me ajudou um pouco a tirar aquele peso, aquela angústia de ver o meu pai sofrendo e de ver essas coisas todas enroladas. E olha que eu sempre, nos meus vídeos, eu disse muito, né, nos meus vídeos, que salve e honre a gloriosa polícia militar, mas também creio na polícia civil, porque é uma polícia séria, né? Pois bem, vão ouvindo para vocês entenderem toda essa história. E aquilo foi me angustiando.
comecei a ter insônia. Dormi 2, 3 horas por dia. Não conseguia contato com o advogado. Falei, pô, vou bater lá em Guaxupé mais a minha irmã. Mas possivelmente ele nunca estaria no escritório. E ia bater na polícia também lá no estado de São Paulo. Porque o advogado, de repente, da noite pro dia, sumiu. Nunca mais deu satisfação. Nem dos R$1.000 de entrada que o meu pai deu para abrir o... Como é que é o nome que eu falei agora? Esqueci. Não, inquérito não. O da minha mãe lá. Depois que morre. Até esqueci. Falei agora e esqueci a palavra. E o que acontece? Falei, pai, senhor, vocês pegaram, assinaram papel, assinamos. Vocês pegaram algum? Não, ficou tudo com ele. Inventaram. Falei, pai, vocês não pegou nada. Marcelo, eu não estava em consciência, filho. Eu estava muito abalado, eu estava extremamente desorientado. Foi recente. Assim que a gente saiu de Uberlândia e voltou para Guaxupé, a Cleusa nos levou lá, que ela já estava mexendo no processo, e a gente entrou junto. Mas eu assinei os papéis, mas os papéis ficaram com ele. Eu não tive nenhum papel. Nossa, aí que eu fiquei passando até mal. Fabiana via, e eu gravando pra vocês, sério. Nossa, eu tenho que fazer o canal, o trabalho, e o pau quebrando, né, Fabiana? É. E num dia eu tava extremamente estressado, angustiado, agoniado. E Fabiana falou pra mim, olha só, vamos procurar um advogado aqui em Uberlândia, vamos conversar com o advogado. E eu estava extremamente contrariado, angustiado mesmo. E a gente procurou um advogada que nos ouviu, até por coincidência, uma das sócias estudou comigo na escola. Expliquei toda a situação, ela abriu o processo, ela disse, olha, os bens dele estão bloqueados, mas o que acontece? Eu estou vendo, ela lendo ali, né, no processo eletrônico, já fez 2 chamadas. Na terceira chamada, não havendo interesse, o juiz vai desbloquear os bens e encerrar o processo por falta de interesse da parte do processo. Então tá aqui, ó, já foram 2 chamadas e nada desse advogado. A terceira chamada, o juiz vai entender que não tem interesse e ele já vai conceder o desbloqueio dos bens, aí ele vai liquidar os bens. Aí o processo fica arquivado. E o processo fica arquivado. Aquilo ali me deixou explodindo. Falei assim, a senhora pega a causa? Pego, você quer causa, ganha. Fiz todo um contrato com advogada, que pediu R$100.000 de indenização. Ela falou, podia pedir 200 aqui. Mas estudando muito bem esse caso, é uma advogada experiente de mais de 30 anos de profissão, falou, mas dos 100 mil aqui a gente pega tranquilo. Né? Vai demorar, tem que ter paciência, muita paciência, sabe como é que a justiça é. Mas vai andar, um dia vai sair. E vai sair tudo corrigido. Beleza. Abri os processos, fiz aquele procedimento, senhora, 30% da senhora, né? Ela pediu, 70 é meu, vamos embora, manda abraço. Arrumou todos os documentos, tudo que ela pediu, reportagens dos acidentes, áudios, eu peguei tudo na internet concernente que existia dos acidentes e coloquei para ela toda a documentação. Aí ela me entregou uma pasta com um punhado de papel, contrato comigo, tudo especificado, me explicando tudo direitinho. E entramos na justiça. Ela solicitou bloqueio dos bens, que não foi atendido porque já estava bloqueado, ainda estava bloqueado. E ela falou assim, olha, eu tenho todos os bens bloqueados dele aqui, eu vou pedir o processo em cima disso aqui. A indenização em cima disso daqui. A justiça vai saber que ele tinha isso aqui. E o que aconteceu? Entramos com um processo na justiça contra ele. Eu entrei aqui em Uberlândia com a advogada daqui, que entrou com o processo de indenização de R$100.000 em cima dele. Tranquilo. Assim eu fiquei um pouco mais aliviado. Fabiano falou, tá vendo? A gente tinha que ir no advogado. Eu falei, pai, resolve isso daí. Arruma um advogado aí. Não sei como é que você faz. Se vira, pai. Procura um advogado. Se eu conheço tanto advogado, sindicatos não tem advogado. Conversa, né? Vai pra frente. Mas meu pai parece que ele perdeu um pouco a força da vida. Parece que ele perdeu um pouco a garra que ele tinha na vida. Que ele era um homem muito forte, firme. Era um homem de muita força. E meu pai parece que está fraco. Ele está fraco. E o que aconteceu? Foram se passando o tempo.
tem mais ou menos uns 4 meses que a gente entrou com o processo, Fabiana? Por aí. Uns 4 meses, não foi? Sim, sim. Beleza. E falando para minha irmã, e aí? O pessoal de Santo Antônio da Alegria, sempre a mesma conversa, nunca acha o cara não vai prestar depoimento. Reza a lenda que o cara é funcionário do Fórum do Passos. Reza a lenda. Tranquilo. Aí eu resolvi entrar. Falei, agora deixa eu entrar. Minha irmã fez o que pôde, agora eu vou entrar. Comecei a entrar em contato com os detetives, comecei a pressionar. E vinha aquela desculpa de, tal mês vai prestar depoimento, não conseguiu. Até a delegacia de Passos desistiu, o escrivão desistiu de encontrar o cara, de tanto que o cara sumiu. Como assim? Polícia desistir? O que será de nós se a polícia desiste de solucionar os crimes, investigar crime e resolver crime? O que será da população? O que será do povo? Falei, não existe isso. Está errada essa conversa. A Polícia Civil de Passos desistiu de procurar o cara porque não acha? O escrivão nem quer mais, nem procura mais? Eu não acredito nisso. Eu tava puto da vida, mas puto da vida mesmo. E gravando vídeo para vocês, fazendo série para vocês aí. Meu pai, Marcelo, encontrei meu pai, assim, ele veio em Uberlândia no aniversário de 15 anos da minha irmã, que eu nem fui, eu não tenho cabeça para essas coisas. Eu já não tinha, depois disso que eu não tenho mesmo. Um cliente meu veio aqui em Sertão, porque meu pai mudou para Sertãozinho. Sertãozinho é um bairro para mim, como eu posso dizer, de Ribeirão Preto. Sertãozinho é ali colado em Ribeirão Preto. Pessoal, tive que dar uma pausazinha, chegou visita aqui, mas continuando conversando com vocês. Então, meu pai mudou-se para Sertãozinho, que é do lado de Ribeirão Preto, 20 quilômetros, praticamente como se fosse um bairro de Ribeirão Preto, mas sem querer ofender, mas é uma cidade, né? E o que aconteceu? Até meu pai comentou comigo, né? Um cliente meu veio aqui, eu precisava de ir em Campinas. Não é que o cara, depois de tanto implorar, o cara me levou lá em Campinas e me trouxe. Mesmo, pai? E o cara nem cobrou gasolina de ida, cobrou só de volta. Fiquei vendo aquelas coisas e eu estava muito angustiado e resolvi entrar e entrei em contato com o investigador, comecei a conversar e sempre a mesma conversa que estava tendo com a minha irmã. Tá marcado tal dia pro cara vir, e falou para mim que o cara, a justiça tinha tanto procurado ele que lá em Passos a Polícia Civil já tinha desistido. E até o escrivão já tinha desistido de procurar o cara. Desistido como assim? E aí eu estava extremamente contrariado, mas vocês não sabem a contrariedade. E nisso aí já havia a Fabiana com os dentes dela, deu problema nos dentes, vocês aí acompanharam, foi difícil, tá? De tudo assim, é tanta coisa, né? E o que aconteceu? A gente tem a nossa amiga André de São Paulo, e eu comentando com ela, desabafando, tá assim, assado. E a André de São Paulo, e ela, opa, peraí, como é que é? E a André é uma pessoa que não gosta muito de injustiça, né? E tinha como me ajudar. Não, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos, em primeiro lugar, Marcelo, me explicou algumas coisas que eu não sabia, porque a André também, ela é formada em Direito e trabalha com esses negócios há muitos anos. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com uma denúncia contra esse advogado de Guaxupé na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Você pode fazer até em Uberlândia. Só que seu pai tem que ter os papéis, o recibo que ele pagou, os R$1.000 para a entrada do inventário. Já lembrei a palavra de novo, família, inventário. O seu pai tem que ter o contrato lá de prestação de serviço do advogado, aquele que ele fizeram um acordo, né? Um fica com o advogado e com ele dos 70% do seu pai tentando do advogado. E a gente pode entrar com uma denúncia contra ele, né? Uma queixa, por ele não estar movendo o processo, porque eles vão procurar saber por que ele não está agindo como havia combinado.
Então eu fui, liguei pro meu pai, pai, sorteio meu pai. Meu pai estava muito desnorteado na época do acidente. Isso foi recente, saiu de Uberlândia, onde ele ficou um mês, chegou lá, ele... a minha irmã, com a amiga dela, vamos lá no advogado nosso, que eu e meu marido arrumamos. E levou minha irmã, meu pai, meu irmão, e meu pai estava muito recente, não tinha acabado de perder minha mãe. Meu pai falou assim, olha, Marcelo, ele ficava até nervoso. Eu não tenho esses papéis, não tenho nada. Eu estava fora de si, Marcelo. Eu estava perdido. Não sabia o que eu ia fazer, o que ia virar da minha vida sem sua mãe, né? O que eu ia fazer? E aí a gente foi lá e pronto. E eu falei, putz, não tem como provar nada, pai. Beleza. Eu falei, André, não tem como fazer nada contra o advogado. Eles não pegou recibo, não pegou papel, declaração, nem nada. Mas ela falou assim para mim, olha, então existe uma coisa que a gente pode fazer. Eu pedi para minha irmã mandar todos os prints de quase um ano de conversa com o investigador da Polícia Civil de Santo Antônio da Alegria. Minha irmã mandou tudo. Eu já estava conversando com o investigador de Santo Antônio da Alegria. E o que aconteceu? Mandei tudo para a Andréia. A Andréia olhou, analisou tudo. Ela falou assim, olha, tá alguma coisa estranha. Deixa comigo, eu vou ligar na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Explicou todo o caso que a Corregedoria achou extremamente estranho. Muito estranho. E essa nossa amiga, Andréia, queria dar entrada na Corregedoria de São Paulo. Mas existe uma subseção da Corregedoria em Ribeirão Preto. Ela comentou, falei, pô, se tem Ribeirão, eu vou com meu pai, pronto, acabou. A gente vai pessoalmente, que também a gente não é bom abusar da força, da ajuda das pessoas, né? A gente tem que se esforçar também. E aí o que aconteceu? Eu juntei todas as provas, conversas de áudios, prints, boletim de ocorrência e tudo. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou na sexta-feira, que seria sexta-feira da semana passada. André ligou na Corregedoria, conversou com eles, marcou, eles estavam nos esperando. O que acontece? Combinei com meu pai, que parece que deu uma certa esperança no meu pai. Parece que eu vi ele ter uma certa esperança, porque ele fala, pô, mas eu preciso do carro, eu preciso do carro para trabalhar. E eu também preciso do cara ser punido também, né? A gente precisa de muitas coisas que isso solucionar? Que isso se solucione, né? Solucione. Porque a morte da minha mãe, na lei, não pode ter sido uma coisa injusta. Ela não é um bicho, né? É um ser humano. A menina de 12 anos também não. O cara vai, me bate, o cara vai fazer uma ultrapassagem em linha contínua. Em linha contínua, você nunca nem deve tentar ultrapassar. O cara ainda bateu num terceiro carro que quase desestabilizou o carro com uma família. O cara que controlou esse carro foi no braço, uma HB20 de Ribeirão Preto, e ele jogou o carro para cima do carro dos meus pais. Eu acho que... Cadê? Tem que, pelo menos, o ser humano valer alguma coisa. Não é verdade? E o investigador disse que ele se comprometeu até amanhã. Provavelmente você vai ver esse vídeo, talvez no dia 31, que é o dia que ele deu mais uma vez a palavra, segundo os investigadores de Santo Antônio da Alegria, né, o escrivão, que ele iria lá prestar o depoimento depois de quase um ano. Que meu pai disse, não, ele não vai prestar mais uma vez. Ele não vai fazer isso. Aí o que acontece? E a André falou, olha, tem um processo. E o investigador ainda agindo, olha, depois que fechar o inquérito, será aberto um processo, nós passaremos um número para você e você pode acompanhar no fórum de Altinópolis, porque Santo Antônio da Alegria é uma cidade de, se eu não me engano, 6 mil habitantes. E Altinópolis acho que é 16 ou 18 mil. Então, Santo Antônio da Alegria, a justiça lá, tudo é no fórum de Altinópolis. Só que aí nós descobrimos, né, que já existe esse processo. Não vai ser criado um processo. Não se criará um processo ao fim do inquérito. Já se tem um processo que já há muito tempo foi enviado para a justiça,
que está parado o processo em Altinópolis contra o condutor de Passos do Toyota Corolla, que esse processo só não anda para frente porque ele não dá o depoimento, travou o processo e a polícia diz que não encontra. E o que acontece? E o processo está sob segredo de justiça. E a Andréia falou, olha, eu tentei ligar no fórum de Altinópolis, mas eles não entregam. É só para quem é familiar. Eu falei, não, beleza, levo meu pai lá, ou até mesmo em Altinópolis. Minha mãe é a vítima, morreu, posso muito bem reivindicar essa senha do processo. E falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu pai, nós vamos sair cedo de Uberlândia, 7 horas da manhã, quero estar na estrada, na rodovia, e quando chegar em Sertãozinho, pego meu pai em Sertãozinho de Ribeirão Preto num carro é 10 minutos. E vou lá em Ribeirão, na corregedoria da Polícia Civil, no centro, e de lá já cato meu pai e vou em Altinópolis, cidade que se leva uma hora para chegar na cidade. E nós vamos lá no fórum de Altinópolis pegar essa senha desse processo para a gente ver o que está acontecendo nesse processo. Mediante só entrega a senha aos envolvidos. E aí o que aconteceu? Marquei, eu falei, Fabiana, vamos comigo. E a Fabiana não é muito de andar, muito de viajar comigo, não, porque ela sabe, a gente faz um trabalho que não é brincadeira. Ela fala, Marcelo, você faz um trabalho, você irrita seres espirituais, você de uma certa forma afronta esses seres, você ensina as pessoas a sair das mãos desses seres. Esses seres vão querer te matar e seria muito, muito conivente matar nós dois. Porque a Marcela e o Michael, o Douglas já é homem, a Marcela e o Michael vão ficar aí sem nós. E você sabe que os familiares não têm, ninguém tem a condição de cuidar dos dois, educá-los para a vida igual eu e você. Não foi, Fabiana? Estou mentindo? É isso mesmo, né? E aí o que acontece? A gente ficou, mas vamos. Ela falou, então vamos, né? Vamos. Falei, a gente confia nos nossos aliados, só que o carro estragou. Levei o carro para fazer um alinhamento e um balanceamento e o carro, na volta, estragou do nada. Falei, parece que existe alguma energia, alguma força, ou esse cara procurou forças espirituais para auxiliá-lo, magias, eu não sei, existe alguma força muito densa. E a gente não foi. Tentei ainda arrumar um carro para ir, não consegui. E aí, eu conversando muito com os meus mentores, pedindo auxílio, o que eu devo fazer? Vou, largo isso para lá, mas eu não estava tendo cabeça nem para gravar. Sabem por que eu nem fiz linhas temporais, as meditações? Sabe por quê? Às vezes muitas pessoas ficam cobrando porque eu não estava com estado mental para me concentrar. Eu estava engasgado com isso, engasgado com toda essa situação. Porque às vezes a gente faz uma transmissão ao vivo, a gente faz uma live, a gente debate, mas fazer um conteúdo pesado, forte, assim, igual linhas temporais, é muitas informações. Eu não tinha cabeça. Como que eu vou gravar, passar isso na minha cabeça tá o tempo todo martelando essas coisas? Aí o que acontece? Consegui milagrosamente consertar o carro no domingo à noite. Domingo é muito provável de consertar carro, não é? Consegui. Falei com os meus mentores. E o engraçado é que quando a gente foi, a Fabiana foi fazer cirurgia para poder colocar os implantes, ela teve um contato com um alienígena, não foi, Fabiana? Foi. E ele te tranquilizou quanto que tudo ia dar certo. E Fabiana,
Nem dores direito ela sentiu. Você sentiu dos implantes? Não. Inchou tudo, mas... Porque a gente fala, ó, vamos pôr implantes, a pessoa quase morre de dor. Nem sentiu dor direito, né? Não, teve... foi um procedimento bem mexido, porque não foi só o implante, né? Teve uma raspagem, então era para ficar muito doído mesmo, né? E eu não senti dor, assim. E foi na véspera que você viu o alienígena, que você teve contato com ele? Eu vi, né, eles Sim. no dia. No dia? Foi no dia, não foi na véspera. Foi que aí assim falaram pra eu você fiz, que podia ir tranquilo. o que eu já tinha feito. Ah, você já tinha Entendeu? feito. Já tinha feito. Foi no dia. No dia eu fiz e aí me tranquilizaram em relação a foi tudo certo, porque o que eles me mostraram e me mostram, né? Que eu ia falar, me mostram e mostraram, Marcelo, é a presença deles, né? É o tempo todo eles mostrando que estão aqui, né? Como é que era a aparência desse alienígena que você viu? Fala pros amigos. Esse que eu vi mais perto em si, ele era branco. Branco. Bem branco. Com os olhos dele bem preto. E aí... Cabeça grande, normal? A cabeça dele não era uma cabeça gigante como geralmente os Greys têm, né? Não era gigante. Ele era um cabeça de humano, assim, só que com um olhão gigante. Isso, o olho dele era gigante, daquele puxado pro lado. O olho dele era grande, preto. Mas a cabeça dele não era assim, de humano, porque era um pouquinho maior. Mas não era aquele cabeção de Grey, não. Os braços, as mãos. Ela fazia meio que era proporcional ao corpo dele, ao tamanho dele, né? Não era aquele cabeção. Mas não tinha nariz, boca, era só aquela coisinha assim? Ou... Era bem alienígena mesmo? Sim, era alienígena. E a roupa dele? Você lembra? Não lembro, porque não é que eu não vi, porque quando você vê um alienígena... Você não presta atenção em nada, você bate no olho, né? Você foca no olhar dele. As pessoas que já viu, elas vão entender o que eu estou dizendo. Você não foca, você tem um foco ali, você olha no rosto dele. No rosto dele, o resto... Né? Você foca no olhar dele, porque o olhar de um alienígena, ele é muito penetrante. Eu já vi reptilianos, já tive com eles, mas se você perguntar como é as mãos dele, o corpo dele... É que você focou mais em outros porque detalhes, o que você foca é o rosto dele. Então, quando você foca no rosto, o resto você já não tem mais aquela nitidez, entendeu? Então, eu vi mais o rosto dele, né? Que ele estava ali comigo, falando comigo, que tinha dado tudo certo, que estava tudo bem. E, inclusive... eu senti a dor no dia que eu fiz o procedimento, mas no outro dia não teve dor mais, não senti nada. Tanto que eu fui comer algo do lado que eu fiz a cirurgia, até enfiou aqui dentro, aí eu doeu, porque eu até tinha esquecido. Sim. Isso foi no outro dia. Você comeu normal, como se não tivesse feito nada, né? Aí deu uma estalada lá. Isso, e aí doeu, porque aí eu vi, porque na verdade... Aí você lembrou que tinha um procedimento cirúrgico. Que na verdade tava só inchado, né? Mas dor eu não senti. Para vocês verem, então a Fabiana teve essa experiência. Aí o que acontece? Eu falei assim para os meus mentores, olha, eu não estava dormindo, eu estava dormindo mais ou menos 2, 3 horas por dia só. Contrariado, chateado, indo mal no meu trabalho, que eu trabalho com vendas. Muito mesmo, muito contrariado. Até fiz uns procedimentos aí de exame, porque eu estava tendo alguns piripaque, mas foi diagnosticado como estresse. Ansiedade. Até quem pagou os meus exames foi um amigo do canal, meu amigo do Rio de Janeiro, um beijo para você. Falou, faz seus exames. Fiz quase R$1.000 de exames. E não deu nada. Mas eu estava extremamente abalado psicologicamente. Nervoso, contrariado, vendo meu pai na situação que ele se encontra até hoje, praticamente. E aí eu liguei com a Andréia e falei, Andréia, vê lá o pessoal da corregedoria, eu vou segunda-feira. Não, pode deixar, Marcelo. Eu vou ligar na corregedoria. E aí ela conversou na corregedoria de Ribeirão Preto. E quando foi ontem, na segunda-feira de manhã, não dormi. Não,
cochilei mais ou menos 2 horas alternando. Então, assim, que eu fechei os olhos eram mais ou menos 4h10 da manhã. E Fabiana também, né, Fabiana? Sim. E a gente acordou 6 horas da manhã. E aí eu... Sim, mas assim, antes de você falar sobre a viagem, que você decidiu da viagem que eu não ia. Não, Fabiana, você não tem, não é? Você não tem essa coisa com você que nós pode ser mortos os dois juntos e os meninos ficar desamparados? Sim, então, mas aí antes eu te contei algo que eu tinha. Então conta aí, foi na noite anterior, conta aí, foi no sábado à noite, não foi? Sim. O que aconteceu? Estávamos tendo, não me lembro o lugar que eu estava, mas estávamos tendo, eu e algumas pessoas, entendeu? Acredito eu que é nossos aliados, inclusive a nossa amiga também devia estar junto, a gente estava conversando sobre algo, sobre as cidades que a gente iria passar, né? Ribeirão Preto, Sertãozinho. Sim. E Altinópolis. Isso. E para Altinópolis tem que passar em outras cidades. Sim. E aí, quando nós estávamos conversando sobre isso, eu te contei, né, que nós falamos sobre a cidade, nem sabia, a cidade que mais ficou a gente conversando foi a Santo Antônio da Alegria, que eu vi que esse nome ainda te perguntei, Marcelo, onde foi o acidente? Porque a Fabiana não se atenta nome não, a Fabiana ela ouve a gente falar, não grava nome de nada. Não, ela não minha tem cabeça isso. com nome é terrível. É terrível. Eu não consigo... Aí Fabiana acordou, Marcelo, qual que é a cidade que a gente vai? Santo Antônio da Alegria? Eu falei, não, a gente vai em Altinópolis, que é tipo assim, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria é coisa de 10 minutos, tá lá. Sim. E aí, Santo Antônio da Alegria era o assunto que eu vim com naquele lugar estava sendo debatido. Isso, está sendo debatido lá. No astral. Isso, astralmente. Então, algo está acontecendo para desenrolar a situação, né? Porque está toda enrolada. E aí, antes de tudo também, lá atrás, eu já tinha te contado o que eu tinha Pode falar. sonhado com você sobre o carro, né? A situação nossa. Fabiana, viajando. Porque eu viajo com venda. Assim, eu tô 40 anos, por causa desse canal, não vou nem mais serviço fixo. Os negros vai puxar minha ficha na internet, Facebook, ver YouTube, digitou meu nome, os negros já me dispensam em todos os serviços. Então eu trabalho assim, tava trabalhando de vender pão de queijo, catava na fábrica e o Douglas saía no carro vendia. E assim, o Uberlândia é muito saturado, às vezes a gente vai para cidades próximas, Araguari, às vezes a gente chega aqui, Tupaciguara, Monte Alegre, Prata, Patrocínio, anda nessa região, certo? Porque Uberaba é longe para danar, né, Fabiana? Fala que Uberaba é perto, Uberaba é já quase São Paulo. Então a gente roda nessa região que é muito próxima. Aí o que acontece? Quebrou o pão de queijo, a fábrica deu uma quebrada. E o que aconteceu? Tem um amigo que mexe com vender produtos de enxovais e roupa de cama, mesa, banho, punhado de coisa, e me convidou para ir. Você tem carteira? Tem. Então, é bom que você dirige para mim, eu descanso um pouco, eu te pago uma porcentagem, o que você vender, uma porcentagem tanto é sua, o resto é meu. E assim, eu trabalho, vamos, e é bom que você me ajuda. E às vezes eu chego até pegar o carro que a gente tem com o Corsa. Então, às vezes, eu não gosto de pôr o Corsa na estrada, porque carro em estrada já desgasta por si só. Agora, imagina carro velho, carro de 20 anos atrás numa estrada. Né? Desgaste é muito grande. E o dele, ele tem um Fiat Uno, então às vezes a gente vai no Fiat Uno, e às vezes eu, no caso aqui, quando o Fiat Uno dele precisa de manutenção da parada, eu pego o Corsa e aí ele me paga a diária do uso do Corsa, né? Diária de R$100, mas não gosto de botar o carro na estrada, é só por necessidade, porque a estrada acaba com o carro. Beleza. Tranquilo. E aí, às vezes eu quero levar a Fabiana para ir comigo. E a Fabiana fala, Marcelo, eu não gosto de andar. Porque você, né, ela fala, Marcelo, você mexe com, você fala da fé dos outros, você destrói os outros, assim, a fé deles, você mexe com seres, você desescraviza pessoas que estão nas mãos desses seres, eles te odeiam. E para matar nós, se matar você, fico eu e cuido dos filhos. Mas se matar nós dois, é a Marcelo, porque a Fabiana é uma hipermãe. Vocês não têm noção a mãe coruja que a Fabiana é com todos os filhos dela. Se matar eu e você, Marcelo mais vai ficar desamparado. Minha mãe não tem estrutura, meus irmãos, seus irmãos, ninguém tem estrutura para tocar a vida desses meninos. Eles são diferentes.
como é que vai fazer? Eu vou, não, e a Fabiana sempre saindo fora. E aí o que aconteceu? Ela teve um sonho que ela ficou sério, pessoal, ela ficou mais ou menos uns 10 dias impressionada com o realismo desse sonho, amedrontada. Conta pra gente, conta pra eles o seu sonho. Sim, para eles entenderem o que você vai finalizar, Sim. eu vou falar, por isso que eu te lembrei, que eu nem Certo, gosto muito bem. de Nem passar, lembrar, né? de passar, e também passar essas coisas, né? Porque é muito íntimo, Certo. né? Sim. E esse sonho que eu tive foi uma situação assim, nós estávamos viajando e tava só eu e você, né? A gente estava no nosso carro e ali a gente estava indo numa rua, ela era de mão única, né? Que ela tinha 3 faixas, né? Assim. É o sentido de Ribeirão mesmo, é daquela forma. É a Anhanguera, né? Anhanguera, é. A BR-050. Então, nós estávamos viajando e aí o que aconteceu? E veio um caminhão. Isso foi o mês passado, lá em junho, né? Foi em junho. Sim. Então esse caminhão, ele veio pra cima da gente, né? Que eu escutei, a roda dele estava bem na porta do carro. Do lado do passageiro, que é no caso onde você senta. No caso, assim, a gente estava na rodovia como se nós estivéssemos na via rápida, que é a via de cá. E ele veio do sentido direito. Nós estávamos na esquerda, na esquerda onde senta na esquerda do cacete motorista. mesmo, para correr. E ele veio no sentido direito, como se ele tivesse, porque os caminhões não andam ali no sentido direito, que na direita, na pista da direita. Então ele veio com tudo para cima da gente. E eu vi o carro, porque era um bitrem, ele tinha dois vagões. Atrás, duas carretas. Duas carretas. E eu vi nós entrando debaixo dela. Então ele veio por cima, ela era tão alta. E a Fabiana fala assim, o que me impressionou foi o calor das rodas. Eu senti o calor da roda vindo e os barulhos, e a gente entrou e não vi mais nada. Isso, e aí eu acordei. Então assim, quando ele entra, eu escutei aquele barulho da roda, aquele calor quente vindo, né? Então foi muito forte, tanto que eu acordei com meu coração lá na boca, né? De susto. Porque na hora, pra mim, a gente ali tava sendo esmagado, né? E aí você continuou o que aconteceu. Beleza, isso foi lá em junho. Tá bom, Fabiana. Eu gosto tanto de passear com você, então tá bom, deixa eu tocar minha vida sozinho nas estradas. E eu vou falar pra vocês. Eu gosto de rodovia e estrada. Eu sinto prazer em dirigir em rodovia. E modéstia à parte, dirijo muito bem. E o que aconteceu? Acordamos cedo na segunda-feira, que foi ontem, dia 29 de julho de 2019. Acordamos, eu estava até sonolento, tomei pó de Guaraná, mas tinha que ir. Pai, você está me esperando? Meu pai de 6 horas da manhã, tô te esperando já, eu já até xeroquei os documentos aqui, boletim, tudo. Meu pai ansioso, esperançoso. Catei o carro e nós pegamos a rodovia e vamos embora. A 100, 110, que é o limite máximo. Né? Lá em São Paulo é 110, aqui é 100 em Minas. Chutando, passamos por Uberaba, saímos, se eu não me engano, que eu saí daqui de Uberlândia era 7h30, 7h20 da manhã. Nós chegamos passamos por Ribeirão Preto, pegamos a Anhanguera, viramos, fomos para Sertãozinho, onde meu pai reside. Cheguei lá, eu não gosto de usar calça, eu gosto de usar bermuda, mas pra gente falar com autoridade, a gente tem que ir, né, de roupa recatada. Cheguei lá, entrei no banheiro, botei um sapato, coloquei a calça, a camisa e vamos. Falei, vamos embora. Nós chegamos, era o quê, Fabiana? Nem lembro mais. Já era nós chegamos quase lá 10h40. 10h40, né? Mais ou menos. Falei, pai, já. Aí o seguinte, no dia que eu desisti, à noite, a Andréa falou pra mim, Marcelo, que a Andréa ela é muito sensível, ela é uma médium forte, já trabalhou como médium. Ela falou assim, Marcelo, na próxima sexta-feira, eu tinha combinado que à noite ela, pô, Marcelo, eu falei, André, eu vou,
Tô alinhando, balanceando o carro, à noite eu tô em casa. O carro deu pau na sexta. Ela me ligou, Marcelo, eu tô sentindo uma coisa ruim de você ir na sexta. Eu não sei se você deve ir, não. Falei, André, nem dá pra ir, o carro estragou. Ela, ufa, tirou um peso das minhas costas. Tava numa angústia esquisita aqui. De pensar em vocês ir amanhã na sexta. Será na quinta. Quando eu falei pra ela, não, eu tô... E na segunda-feira ela, pô, vai que eu também tô sentindo uma energia boa, pode ir. Falei, beleza. Meus amigos, chegamos lá, chegamos lá, porque na realidade eu tinha entrado em contato com o André e falado que eu ia arrumar um carro para ir viajar. Mas eu não tinha falado que eu tinha arrumado o próprio carro meu, que tinha dado certo, porque houve um tempo de comunicação. Eu falei que ia, mas não falei que ia com o carro. Então eu falei, ó, tô indo. E aí ela não sabia que eu tinha, que eu ia na realidade pegar um carro emprestado. Eu ia pegar um carro emprestado. Mas não deu certo de pegar esse carro emprestado. Mas, consequentemente, o carro ficou pronto do conserto. E me entregaram no domingo. Falei, nossa, ninguém conserta e entrega carro no domingo, é um bom sinal. E aí o que aconteceu? A gente foi muito cedo. E aí o seguinte, cheguei lá, já vi a mensagem dela, e até vou colocar para vocês a mensagem dela, que logo em seguida, eu achei engraçado, né? Que eu tava lá ouvindo o áudio alto do celular, tava meu pai, tava as 3 funcionárias, né, Fabiana? É. O meu irmão e eu ouvindo lá bem alto o áudio, né? Para as pessoas. Escoiando assim. É meio, né? A gente se entende, né? Mas ele... Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, ouvi esse áudio, que vocês vão ouvir agora, e a gente já tava saindo mesmo, eu já mandei um vídeo mensagem para ela que vocês também vão ver, olha aí. Oi Marcelo, oi Fabi, tudo bom? Depois só me diz uma coisa, o teu carro, o carro que vocês estão é prata? Só me diz isso, porque depois que eu falei com vocês, eu, sei lá, acho que dei uma apagada aqui, não sei explicar. Eu vi uma nave em cima do carro, por isso que eu tô perguntando, só que era aquelas naves redondas, sabe assim? Aqueles tipo nave espacial daquelas antigonas, redondona assim e tal. E eu vi em cima do carro. Aí André, esse é o carro prata. Nós estamos indo lá. Aí. Vamos lá então, agora nós estamos indo para Ribeirão. Beleza, a gente foi e tocou para Ribeirão Preto. Chegamos em Ribeirão Preto, de Sertãozinho de Ribeirão Preto é um piscar de olhos, né, Fabiana? É bem rápido. Né? Achamos lá a seccional da Corregedoria da Polícia Civil. A hora que nós bateu na porta, a gente bateu em aparência na porta, a porta se abriu, uma pessoa se identificou, André ligou aqui agora, a gente está esperando vocês. Aí o que aconteceu? A gente fomos ouvidos pela delegada e escrivão. Meu pai, Marcelo, eu quero que você fale, eu estou sem cabeça, você fala melhor do que eu, você expressa melhor do que eu aí. E nós ficamos lá aproximadamente por 1 hora conversando, e aí a delegada, que nos atendeu com muita prestação de serviço, nos explicou todo o procedimento, como tudo funciona, né? Até ela disse, poxa, ele está fugindo da justiça, mais um espertalhão fugindo da justiça, né? Explicou, nós vamos agora chamar o delegado responsável e nós vamos exigir que se dê a solução ao caso. Explicou como funciona a corregedoria, foram extremamente educados com a gente, nos tratou ali explicando todo o procedimento e a gente saiu bem positivo ao extremo com que ela explicou como funciona o procedimento. E aí nós saímos de lá, meu pai já saiu com um ar mais jovial, como se tivesse tirado um peso das costas. E aí já pegamos o carro e a Fabiana, eu tô com fome, eu quero almoçar, não é, Fabiana? Né? Porque já tava tarde. Nós vamos comer lá em Altinópolis. Segura aí a ansiedade, a fome, porque eu também tô com fome. Mas eu tô mais ansioso para resolver isso. E a gente catou o carro de Ribeirão Preto e fomos para lá em Altinópolis. 1 hora na estrada. Nós pegamos uma estrada vicinal
Estrada vicinal é estrada. Vocês em São Paulo, vocês não podem reclamar de São Paulo, não, viu? Paulistas e paulistanos. São Paulo tem coisas que os outros estados não têm. Até as estradas vicinais são estradas que o asfalto é maravilhoso, né, Fabiano? Nossa. Mas entrou no meio do lado. Falei, se o carro estragar aqui, nós tá lascado, porque nem sinal aqui pega. E nós fomos parar lá dentro de Altinópolis, no centro de Altinópolis. Nós fomos subir pra Altinópolis. Subir, né? Então elas vão lá com o carro, tem que subir só de primeira. Segunda já quase quer me espancar. Quase mandando nós descer. Não, desce. Você é gordo demais. Como é que eu vou subir essa ladeira com o seu, baleia? Né? Então tinha ladeira lá, você tinha que subir com o carro só ia de primeira. Espantar a segunda. Não era, Fabiano? Nossa. Porque o pessoal lá tem que ter carro, é carro bom, 2.0, 1.6, 1.8. Carro 1.0 na cidade não pode existir, não. Aí o que aconteceu? Chegamos lá no fórum, fomos bem tratados, né? Chegamos no fórum e aí chamei a pessoa ali para consultar o processo. Aí já bateu o olho no meu pai e falou assim, você que é o fulano? Mas no olhar tipo assim, é você? Porque nós não sabíamos dos transmitidos do processo. E aí meu pai mostrou que ele é vítima, né? Eu falei, ele é meu pai, minha mãe morreu. Aí nos atenderam com muita educação e foram lá para dentro, demoraram uns 10 minutos e trouxeram para nós uma folha com o número do processo e a senha, porque corre em segredo de justiça. Beleza? Aí nós fomos, aí eu paguei um lanchezinho, né, pra Fabiana, meu pai tava comendo igual um doido, acho que dá muito de fome, você viu? Uhum. Meu pai que é todo delicado, né? E aí a gente foi e voltou, foi para agora eu vou te levar para Sertãozinho e a gente vai embora, porque os meninos ficou assim, vocês vão voltar hoje? Vocês vão voltar hoje, não foi, Fabiana? Foi, eles não voltam. Vocês vão voltar hoje? Nós sentou a botina e fomos para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, começamos a dar uma cãibra na parte interna da coxa direita, que é o que eu acelero. Nossa, eu fiquei uns 10 minutos numa cãibra intensa e dirigindo. Num trânsito extremamente pesado, eu falo com muitos carros, não tinha nem comparar. Sim, mas até aí tava tudo tranquilo. Não, tava bem, eu comecei a sentir a cãibra, né? Tirando a placa. Encostei no acostamento, falei, não, vamos embora, não tem nem como sair do acostamento, só abrir a porta do carro aqui, arranca a porta, aqui não, parece que tá vindo carro até do astral, nunca vi tanto carro. E aí a gente seguiu, chegou lá no meu pai, porque meu pai, eu falei pra vocês que eu tinha um compromisso essa semana. Porque meu pai falou assim, Marcelo, eu preciso muito que você me ajude. Eu tenho que agendar umas 8 ou 9 viagens. E é tudo aqui perto, Batatais, Bebedouro, Guaíra, Pontal, Sorocaba, acho que é Sorocaba também. Sorocaba, eu tenho que ir até perto de Campinas. Eu não tenho ninguém para me levar. Eu preciso fazer esse trabalho. Será que você poderia vir com o seu carro e você me levar? Ficar uma semana aqui comigo, me levando para viajar. Todos a gente sai 6 da manhã e a gente volta de noite. 7, 8 horas a gente está aqui de novo. Por uma semana eu consigo resolver a minha vida, que eu não sei como que eu vou fazer. Eu falei, não, pai, tranquilo. O senhor pagando a gasolina e os pedágios, estou dentro, né? Vou nem te cobrar aluguel do carro, brincadeirinha, jamais teria coragem de fazer um trem desse. Levo o senhor com o maior prazer, o senhor me aguarda, segunda-feira eu tô aí, a gente já inicia esse processo, sábado eu tenho que ir embora, viu pai? Sábado que eu tenho que ir embora, não aguento ficar muito longe da Fabiana, porque já começa a bater uma saudade louca, né, Fabiana? É. A sua também era assim, ó. Né? E aí o que aconteceu? Me despedi, era 5h10, a gente saiu de Sertãozinho. Na misericórdia. Tudo congestionado. O pedágio ali de Sertãozinho para Ribeirão Preto tava o caos. Nossa, é agitado esse horário naquela região, né? É igualzinho aqui, não é, Fabiana? Uhum. E o que aconteceu? Aí a gente foi, pegou ali, veio sentido passando por fora do Ribeirão e entrou na BR-050, conhecida também como Anhanguera. E a gente veio.
100, 110, que é o limite eu nunca ultrapasso o limite, que é o limite, é a margem de segurança na rodovia. Mas uma rodovia hiper pesada, pesada no sentido carro, caminhão para tudo quanto é lado, onde você tem que triplicar a sua atenção ali nesse momento, porque sempre tem uns motoristas muito malucos e muito loucos. E o que aconteceu? A gente veio, já anoiteceu muito rápido, e aí aconteceu algo que essa viagem, a gente achou que estava muitas mil maravilhas, né? Porque foi tudo tranquilo, né, Fabiana? Estava tudo bem, Deu né? tudo certo, a gente foi em paz, a gente voltou, a gente foi para Altinópolis, voltou de Altinópolis, deu certo lá na corregedoria, deu certo no fórum, e voltou para casa do meu pai. Depois que deixou meu pai e voltou, o que aconteceu? A gente estava em São Joaquim da Barra, entre São Joaquim da Barra e acho que é Pioneiros. E eu estava dirigindo numa rodovia, um horário de pico, é um caos tremendo. Você já tem que estar extremamente cuidadoso, porque cada maluco, cada doido fazendo cada doideira. Então você tem que usar a direção defensiva ao extremo e manter a velocidade, senão passa em cima de você. E aí aí já era noite, não era, Fabiana? Já tinha escurecido. Já tinha escurecido na rodovia e a gente estava vindo e ao longe foi se percebendo uma carreta com bitrem, eles falam, bitrem com 2 carretas. Ela vindo numa velocidade que parecia que ela estava apostando corrida. Sim. E aí na hora que ela foi entrando e a gente já não tinha tanto carro atrás e à frente, ela entrou de uma forma na rodovia. Porque geralmente quando você vai entrar na rodovia, tem a faixa que você tem que desenvolver velocidade, ali você desenvolve, você fica prestando atenção quem vem atrás, dando para... Enquanto você ganha velocidade, você observa, acha o tempo e entra na rodovia. Isso é o certo, todo mundo faz isso. Mas ela veio correndo. Ela devia estar no mínimo vindo... Assim, a gente estava vindo assim, ela estava vindo numa estrada que dava acesso a Anhanguera, BR-050. Ela devia estar vindo no mínimo a uns 100 por hora. E a Fabiana ficou olhando, olha lá, na hora a 110 por hora é muito rápido, você alcança, chega muito rápido. E eu percebi, eu vi na hora que eu cheguei. A Fabiana falou assim, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. Isso aí é o meu sonho, não foi, Fabiana? Foi. É o meu sonho. De repente, meus amigos, a carreta entrou com tudo. E o que aconteceu? Vocês sabem que tem a carreta e ela tem temos a gente fala o cavalinho e temos as carretas, que são as partes. Ela entrou com tudo e ela perdeu a carreta atrás. É como se você dá um cavalo de pau, você estabiliza aqui, mas o que está aqui atrás vai. Veio com tudo para cima do carro. E não tinha que, se eu jogo o carro, saio da pista, a gente ia capotar. Porque lá em São Paulo, tem as pistas aqui, um sentido a outra vai, só que aí tem ali umas valas, tem um gramado e tem umas valas lá embaixo, tudo separado. Se eu jogo o carro para fora da pista, a gente tinha morrido. Ia capotar, que é só uma beleza. 110 por hora, um Corsa, não tem airbag, não tem nada, um carro simples. Hoje nós estávamos sendo velado. Então o que eu fiz? Embora eu freasse e reduzisse, mas não tinha como. Nós ia ser arremessado igual uma bola de beisebol por um taco de beisebol. Só que ela veio e descontrolou, porque a carreta ela tá assim, ela fez assim, ela tombou, as rodas levantou, o cara perdeu o caminhão. Na hora que perdeu o caminhão, o Fabiano tava assim, nossa, a gente morreu. Tô mentindo, Fabiano? Não, é isso mesmo, para pior, né? A situação foi de repente, terrível. Na hora que eu olhei, a carreta veio tombando em cima. Eu tô arrepiando. Eu tô arrepiando todinho. Tô arrepiado, deixa eu ver se pega aqui. Tô arrepiado, olha a minha pele arrepiada. De repente, Fabiana deu um flash.
mais um flash, como se tivesse dado um relâmpago no céu, só que não tinha uma nuvem. A gente está em período de estiagem. Se você vê as estrelas, você vê o céu, deu um relâmpago total, fez assim, puff, deu um relâmpago. Na hora que terminou esse relâmpago, o carro estava na frente da carreta. Tô mentindo, Fabiana? Não, foi isso mesmo. O carro estava à frente da carreta e a carreta foi perdendo força, ficando para trás, e eu nem estava acelerando. Porque nessas horas você não vai acelerar para quê? Se eu jogo o carro para fora, o negócio é perder velocidade, porque às vezes a gente acha que pode ter algum tipo de salvação. E nessa hora, quando esse flash passou, a carreta estava aqui, essa é a carreta, o Corsa estava aqui. E a carreta foi diminuindo. Porque nós vimos ela tombando, ela fez assim, ela tem as rodas. Imagina que é as rodas. Ela fez isso daqui. O Corsa vindo aqui, o cara entrou e perdeu, ela fez isso aqui. E veio para cima. Onde Fabiana até gritou, morremos, morremos. E de repente eu, regalado, deu um flash no céu todinho. E quando o flash terminou, você fica meio abobado, né? Você fica assim, porque você fica mais ou menos assim. O Corsa estava na frente andando e a carreta parando do lado. Fabiano, Marcelo, eu tô passando mal, faltou ar, você tava começando a chorar. Marcelo, eu tô passando mal. Eu tive que, em questão de 5 minutos, já se encontrou na rodovia, aí eu acelerei para achar um ponto, achamos um posto, que é até uma churrascaria lá, parei para comprar água para Fabiana e ela esperar uma meia hora. Não foi, Fabiana? O que você sente daquele momento? Não, para o pessoal entender, né, até agora, eu falei para você mais cedo, né, que até agora eu fiquei assim sem entender o que realmente aconteceu ontem. Só nós que tava lá na hora a gente sabe o que aconteceu e olhe lá, que a gente nem sabe. Eu fiquei hoje o dia todo tentando assimilar o que tinha acontecido, porque foi uma coisa tão estranha. Surreal. Porque assim, para eles entenderem, né, a situação, quando eu vi aquela carreta vindo, é igual eu te falei mais cedo, a gente estava conversando hoje, antes do almoço, eu falei para você, Marcelo, quando eu vi ela, nós estávamos do lado direito, né, e ela vinha, parecia, a impressão que ela me deu na hora, foi que ela estava correndo para alcançar o carro. Assim, não tem condição uma carreta daquele tamanho, naquela situação, saindo lá do meio do canavial afora, porque aquilo ali é pura cana. Mas a cana estava baixa, a gente via que ela só viu o poeirão subindo. Não, ela... canavial porque estava tudo mato, né, lá cortado e tudo, mas dava pra ver ela. Tanto que ela estava no poeirão. Tava à noite e dava pra ver que ela tava correndo na terra. Como se ela estivesse querendo alcançar a gente, né? E a impressão que eu tive na hora foi que ela tava correndo para entrar na rodovia junto com a gente. Para ela entrar no momento que a gente fosse passar. E aí, quando a gente foi passando, que você viu que ela tava vindo, você começou a jogar o carro pro lado da esquerda, né? O máximo sem pegar o gramado. Sem pegar, mas por quê? O normal é uma carreta ela entrar ali na pista de acostamento e depois ali entrando pra pista. Não, ela entrou com tudo. Ela entrou num segundo. Ela já entrou na própria rodovia. Ela entrou, pessoal, dentro da rodovia e ela veio, do jeito que ela veio, ela não freou, ela não deu certo, ela não parou, ela simplesmente entrou. E ela entrou justamente no segundo mesmo que a gente tava passando, bem na hora, foi junto. Ela correu para alcançar a gente, não tem condição daquilo lá. Eu tenho certeza absoluta. Eu tava até comentando com a minha mãe, né, que ela tava lá de fora agora mesmo. Ela veio, meu pai nem acredita. Ela veio para alcançar a gente. Ela queria alcançar a gente, não tem condição aqui. Fabiana falar, chega a emocionar. Sim, porque ela tava correndo numa situação, você correr na terra, para entrar na rodovia, na mesma velocidade de um carro que tá na rodovia,
você vindo junto com ele, aquilo ali foi surreal pra mim. Eu já comecei a estranhar na hora que a gente viu ela, né? E aí, quando ela veio, que o motorista entrou, que ele jogou ela pra dentro da pista, que não foi na pista de acostamento, ele já entrou pro lado da onde os carros estão passando, que ela veio pra cima de nós, que ele voltou e a bunda dela, a parte da... Ela fez assim, tombou pra cima do carro. Que ela veio... Eu, assim, na hora, eu falei, é meu sonho, porque eu sonhei exatamente isso. A gente entrava debaixo dela. Ela vinha em sentido de encontro, né? Do lado direito, exatamente como ela entrou. Ela vinha e a gente entrava para debaixo dela e ali pronto, né? Então eu vi a gente morrer ali, né? Foi algo tão forte que eu desestabilizou. Me destabilizou tanto toda. que a Fabiana menstruou na hora, não foi? Foi. Tive que parar no posto para comprar coisas para ela, água, e ficamos meia hora até ela se recobrar. Sim. Porque ela falou assim, nossa, é muito frio, mas me abalou. Tô com todos os nervos abalados, aí eu tinha um Dorflex, tomo um Dorflex aí. Tomei a de pirona. Tomou Dorflex, de pirona, a família tava assim, ó. Tava, nossa, eu senti o calor dela. Pra eles verem o tanto que o negócio foi estranho. Aí veio, né, o meu sonho na hora, que é coisa muito rápida, mas eu senti o calor dela. Eu tive certeza absoluta que aquilo ali praticamente ia passar em cima da gente. Entendeu? Foi a situação. Passado meia hora, Fabiana, tudo bem? Podemos ir? Não podemos ir. A gente pegou o carro nessa churrascaria que... À noite não é churrascaria, é tudo arrumadinho, limpadinho, fechado lá. É uma bar, tem, não é bar, lanchonete, refrigerante, água, doce, tudo quanto é coisa. Quem viaja sabe como é que é. E aí peguei a estrada, a rodovia já não estava tão movimentada assim. Estava mais normal. Porque no horário que a gente estava vindo, saiu de Ribeirão, foi passando, a coisa estava um absurdo. E aí eu aí eu falei assim, eu vou dirigir, vou a 100, não vou deixar chegar a 110. Vou controlar ali a 100 km por hora. E a gente veio. Mais ou menos uns 10 minutos, né? Falei, põe uma musiquinha aí, põe uma música, escuta uma música, relaxa, desce um pouco. Porque na rodovia você fecha os vidros e mete o cacete. Desci um pouco o vidro assim para arejar um ar dentro do carro, né? Porque o carro não tem ar-condicionado, aqueles ventiladores do carro não é lá grande coisa. E aí o que aconteceu? E aí a gente veio e falei, Fabiana, comprei bombom para ela, né, Fabiana? Comprei chocolate, né? Refrigerante que ela gosta muito. Falei, vem tomando que eu vou dirigir. Porque quando eu dirijo eu não posso comer nada. Tem que focar. Na hora que nós saímos do posto, o ônibus. Você vai falar do ônibus. Ônibus? Que na hora que nós saímos do posto, que eu falei, Marcelo, vamos sair antes, porque o ônibus estava manobrando para sair. Ah, não, isso aí foi depois. Foi depois. Calma que vai chegar lá. E eu tô vindo uns 10 minutos depois, Fabiana, ai! Eu falei assim, caramba, meu, será que Fabiana viu alguma assombração na rodovia, né? Viu algum ser? Carro, né? Ela falou assim, não, eu vi um negócio aqui que eu não vou nem falar. Aí eu dirigindo. Falei, pô, hoje não é meu dia mesmo. Hoje não é meu dia mesmo, hoje é o dia do morrer do coração. O que foi, Fabiana? Aí a Fabiana pegou e falou assim pra mim, não, deixa pra lá. Ela já virou assim pro lado assim, não, deixa pra lá, não quer falar não. Aí eu falei assim, o que foi? Você viu algum tipo de assombração na rodovia, algum ser do lado aí? Porque eu fico focado só, à noite você tem que focar no zoinho de gato, né? Tem lá São Paulo, as estados de Minas é uma porcaria. São Paulo é tudo sinalizado, tem o zoinho de gato, você se mantém ali, você guia muito pelo zoinho de gato, pra se manter ali seu rumo. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, você viu alguma coisa? Vi. Falei, você viu na rodovia? Não. Você viu dentro do carro, então? Vi. Desse jeito, não era? Sim. Sem muito querer papo. Você viu algum espírito? Não. Desse jeito. Então você viu um ET. Vi. E onde ele está? Atrás de você. Você está dirigindo e ele está atrás de você. Como é que ele é? Porque você, às vezes, se você filmar, você não vê, mas o carro tem a luz do som, tem a luz do painel. Então você vê dentro do carro, né? Tem ali a luz que reflete, você consegue ver a pessoa do lado e quem está atrás. Mas se você filmar com o celular, você não consegue ver. Mas dentro do carro, mesmo na rodovia, estando escura, pelas luzes do painel, tem a luz do som ali aquilo ali dá uma iluminada. Aí fica uma penumbra, né, Fabiana? Tinha a luz da luz dos carros quando vem, que vinha, né, também.
Aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, tem um alienígena atrás de você. Ele está sentado atrás de você. Os olhos gigante preto, a cabeça arredondada, sentado. Então, na hora que eu olhei ele chegou a te olhar, Fabinho, virou a cabeça ou ele estava assim, estático para frente? Porque foi assim, nós estávamos conversando, né? Sim. Você tentando ali... Te acalmar. E a gente estava falando de outro assunto, falando de família, dos filhos, tudo, a gente conversando. E aí, eu conversando com você, como eu estava sentada no passageiro, olhando para você, você vê aqui lateral atrás, né? Então você Sim. vê. E aí eu vi... Você virou um pouco assim, você bateu o olho e viu. Não, eu ainda não tinha virado, né? Não. Eu vi uma silhueta, né? Aí você olhou. Alguém sentado, Aí né? você assustou e foi querer conferir quem estava ali. Quando eu falei pra você que eu assustei, foi quando eu olhei exatamente, que eu olhei... Você viu uma silhueta, vi. aí você viu que tinha algo, aí você Sim, foi olhar. Isso, Aí eu você, olhei, e aí eu assustei, Aí você porque assustou. ele tava... É uma silhueta direitinho, né? Você vê que é uma pessoa, como se fosse uma pessoa, né? Sentada. E a cabeça dele... Ela não foi nítida, mas o olho dele foi muito nítido, muito nítido. Então que eu vi o olho dele, aquele olhão preto puxado, né? Assim, puxado pros lados. Os olhos, assim. Puxado. Certo. E aí foi muito rápido, porque quando eu assustei, ele não olhou pra mim, ele tava olhando pra frente, né? Em sentido... Eu tava olhando pra mim. Eu tava dirigindo, ele estava atrás de mim. É como se ele estivesse olhando pra frente ali na rodovia, né? Ele não olhou pra mim. Se ele olha, eu desmaiava, né? Na hora. Você faz assim, você... Eu já tava mal, né? Eu já tava mal pra caramba. Certo. E aí, quando eu vi direitinho aqueles olhões pretos, né? E aquela silhueta, né? E bem nas horas que a gente vai passando pelos carros, né? E pega aquela luz do carro, né? Dos carros que estão no sentido contrário de lá. Certo. Então pegou e aí depois sumiu e aí eu já fiquei naquele... Beleza, aí a gente foi viajando tranquilo, mais ou menos por 10 minutos, tem mais. De repente eu tô dirigindo e vou fazer ultrapassagem numa carreta que está à direita e carreta na rodovia, o máximo é 90 por hora. Então eu a 100 tem 10 km de velocidade a mais para mim poder ultrapassá-la. E eu fui ultrapassar, pessoal, eu nunca vi isso na minha vida. Eu estava dirigindo, o carreteiro jogou a carreta para cima de nós. Ele fez assim, ó, tô seguindo, ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Sabe quando você joga assim, faz assim, volta? Ele ameaçou antes de eu tava chegando, assim que eu tava chegando já próximo à bunda da carreta, e ele fez assim com a carreta, ó. Ele jogou ela assim e voltou. Mas ele jogou bem jogado assim, ao ponto que ele quase tomou a faixa da esquerda e voltou. Nesse momento, eu tive que dirigir com muita malícia. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu parecendo, sabe aqueles filmes que você assiste que o povo é tomado e fica aquelas coisas aberradoras? Aí a atenção tomou conta. Aí né? o que eu fiz? Eu fui e falei assim, bom, deixa ela aí. Não quero morrer hoje. E eu diminuí e comecei a andar a 80. A 80. Eu falei, hoje eu não vou morrer. Agora a nossa jornada vai se tornar igual um jogo de videogame. Fase por fase, até a gente chegar em casa. Nossa, e parece que estava filhos. longe, né? Não Isso. chegava nunca. Aí o que aconteceu? Aí seguindo essa carreta, e tinha hora que essa carreta fazia assim, ó. Ela ia pra esquerda e voltava pra direita. Tranquilo, não tô com pressa de chegar em casa hoje não. Meu filho tá bem. Já encostei, entrei num posto. Falei, não, toma um. Falei, agora até eu vou tomar uma Black Juice. Manda uma bem gelada aí, manda uma coca estourando a goela. Tomei, comecei a conversar com a Fabiana já tava meio tenso. Nossa, tá vendo? Estão tentando matar a gente. Eu falei, não, esquenta não, né? Chega em casa 1h da manhã, deixa, vai embora. Não se preocupa não. Você quer mais chocolate? Não quer não. Você quer comer alguma coisa? Você quer comer um biscoito? Não quer não, tranquilo. Esperei mais meia hora. Catei o carro
Isso já era, se eu não me engano, quando a gente parou ainda no estado de São Paulo. Não sei se foi próximo a Ituverava, uma coisa assim. Ituverava não. Ah, esqueci o nome. Acho que é por aí mesmo. Falei, vambora, mano. Peguei o carro e a gente veio. Seguindo. Falei, poxa, Fabiana, parece que a gente nunca vai chegar em Minas. Que coisa, pra ir de manhã foi tão rápido, foi até prazeroso. Mas eu já fui no meu pai e voltei várias vezes à noite. Eu gosto de viajar à noite. Eu acho agradável, eu me sinto muito confortável à noite. Falei, mas parece que não chega a Minas de jeito nenhum. A gente nem atravessou a ponte do Rio Grande ainda. E aí atravessou a ponte do Rio Grande, chegou até que enfim em Minas. Entramos em Minas, sentido a Uberaba. E aí o que aconteceu? Até gravei um videozinho lá, né, que eu ia fazer, vou fazer uma live hoje, vou contar isso aqui, eu vou relatar isso daqui, mas eu estava muito cansado. Até tinha feito um vídeo que eu iria, nesse vídeo, convidar as pessoas para participar de uma transmissão ao vivo. Gravei esse vídeo na rodovia, mas que no final eu decidi desistir, não fazer nada, chegar em casa, botar as pernas para cima, descansar e dormir, no outro dia pensar em fazer algo. Até, olha o vídeo aí. Tá dando ré? Tá gravando. Fala, meus amigos! Mas tá no escuro. Tá no escuro, tá na rodovia. Fala, meus queridos, estamos aqui na rodovia, chegando quase perto de Uberaba. O pau tá quebrando aqui, tá... Mostra lá pra frente, Fabiana, filma lá na frente lá. Ali tá o caminhãozinho ali, uma carreta. E a gente hoje tirou o dia só pra dirigir. Fomos em Ribeirão Preto, Altinópolis, voltamos para Ribeirão. E agora nós estamos voltando para casa, para Uberlândia. E hoje o dia foi tenso, viu, meus amigos? Foi complicado. Mas a gente está aqui com a proteção, está com a companhia aqui, que está ajudando a gente, está dando força pra gente. Atrás de mim aqui agora, a gente passou por um livramento agora muito grande, há uma hora atrás. Uma carreta desgovernada quase que acertou o carro. Quase que a gente virou patê de carne moída. Nossa, foi muito forte. Fabiana quase que botou os bofos pra fora. Quase. Mas aí o que acontece? Por alguma coisa muito estranha, o que era para acontecer não aconteceu. E agora a gente está voltando para Uberlândia, aqui na rodovia BR-050. A gente ainda não chegou nem em Uberaba ainda. E o que acontece é que tem um amiguinho nosso aqui atrás de mim, ajudando a proteger e guardar o carro, né? Hoje de manhã até uma amiga nossa de São Paulo teve uma visão aí, passou para mim. E no caso aqui, hoje, a Fabiana aqui, logo depois do incidente, Fabiana. Nossa, depois do susto, né? Terrível. Depois do incidente, Fabiana olhou para trás aqui, viu ele, Fabiana? E o engraçado é que a nossa amiga tinha falado, hein? Mas eu sei que a gente está muito guardado, protegido aqui. A gente está... Hoje foi fazer uma missão muito, eu posso dizer, honrosa, né? A gente foi dar uma assistência pro meu pai. E aí o que acontece? A gente saiu de Uberlândia hoje 7 horas da manhã, foi para Ribeirão Preto, depois a gente foi para Altinópolis, tudo o estado de São Paulo, voltou para Ribeirão Preto e agora a gente está voltando para Uberlândia. Então praticamente aí são 246 quilômetros vezes 2, mais 200 quilômetros. Então aí vocês fazem as contas aí que a minha cabeça, se eu contar aqui, eu desconcentro aqui, aí vai morrer. Vai dar pan. Né, pessoal? Mas é o seguinte, pessoal. Mas hoje à noite a gente vai estar junto aí pra falar com todos vocês. Aqui eu tô, né, a gente tá sentando o pau pra chegar bem mais cedo em Uberlândia, na nossa casa. Viram aí? E aí a gente passou por Uberaba. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, Fabiana, voltei a sentir cãibra na perna. A mesma cãibra que eu senti
lá em Sertãozinho. Eu tava em Ribeirão até chegar em Sertãozinho. Falei, Fabiana, eu consigo dirigir mais uma meia hora tranquilo. A cãibra insistente na coxa do lado interno da perna direita. Aí eu falei assim, vamos parar no posto. E lá em Uberaba, já em saída, tem um posto muito bom, né? Que até tem um nome muito parecido. Quem nunca ouviu falar no Cálice Sagrado do Santo Graal? Que eu não sei se posso falar o nome abertamente assim. Já viu aquele filme que tem um Santo Graal? Uhum. Pois é, o posto parece que vocês sabem o nome, né? Parei no posto, meus amigos. E a família falou, nossa, eu tô doida pra fazer xixi. Tomei 2 garrafinhas de água, tomei 600 ml de coca, porque ela veio tipo, achando alguma coisa pra distrair, não foi, Fabiana? Tem que distrair, E aí o seguinte, encostei o carro, parei lá, né? E aí a Fabiana falou, vou no banheiro e aí eu volto. Falei, então vai que depois que você for eu vou. Não vou deixar o carro sozinho não, que do jeito que tá aqui nós vai voltar, não tem nem mais carro. E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, na minha mente, falei assim, olha, na minha mente, assim, mentalmente, lá no meu interior, falei assim, olha, eu quero agradecer a vocês, do fundo do meu coração, por ter nos poupado a nossa vida. Muito obrigado mesmo. Eu tava falando, olhando pro banco de trás, sabe? Eu não tava vendo nada não, pessoal. Mas eu tava olhando pro banco de trás, olhando, eu tava em pé do carro, porque na quebra você tem que ficar em pé. Fiquei em pé, botei a mão no capô, assim, no teto do carro, fiquei olhando para a janelinha aqui atrás de mim, eu estava na posição do banco de trás, olhando. Quero agradecer a vocês, muito obrigado de ter poupado a minha vida, da Fabiana, de ter nos livrado, que eu sei que hoje a gente está tentando solucionar algo que parece estar amarrado, está preso, tem uma baita de uma energia ruim. E aí uma voz falou no meu ouvido, mentalmente, mas dentro do meu ouvido, né? Olha para cima. Eu olhei para cima e o posto é gigante, né? Gigantesco. E aí eu vi formando uma nave discorde. Ela formou e ela apagou. É como se acendesse uma luz. Formou a nave e apagou. Na hora que ela apagou todas as luzes do posto. Todos os carros, porque geralmente esse posto é caminhão já saindo, é carro que está ligado esperando alguém que foi comprar alguma coisa para sair, é os frentistas abastecendo o carro. Deu pane no posto, deu pane em todos os carros, deu pane em tudo. Os carros, as carretas desarmou tudo, os carros desligou. Passou... Aí essa aí foi a sua visão. Não, né? aí deu 2 segundos, voltou tudo ao normal. E o povo ficava assim, ó. Os negros dos carros olhando, os frentistas com a bomba assim, ai misericórdia, o que aconteceu? Né? Voltou tudo, até caminhão que estava ligado e carro que estava desligado, desligou, tudo. Então. Deu pum. Ficou aquele silêncio. Por 2 segundos que eu ouvi, cri, 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 voltou aquele movimento todo. E aí, pode falar a sua visão. Não, é porque nesse momento que eu te deixei lá, né, eu fui até o toalete, né, que eu falo toalete. E aí, quando eu cheguei lá na porta do banheiro, lá do toalete, aí fez o apagão, né, apagou tudo, né. Aí as mulheres dentro do banheiro, nossa, que isso? As mulheres do banheiro falou isso? As que ficam limpando? Limpando, que tava usando banheiro, pagou tudo. Pagou tudo, virou aquele breu, né, assim, no banheiro. Aí a Fabiana saiu bem assim, ó. Aí eu falei assim, nossa, gente. Eu já até sei o que foi isso. Não foi? Eu até imaginei, porque lá na hora, né, apagar, assim que a gente chegou. Não, eu fiquei impressionado porque tinha umas carretonas, aqueles gigantes, ônibus de viagem, lá aparece. Não, uma vez, olha a doideira, eu tinha 18 anos, não, 20 anos, fui fazer uma viagem, primeira viagem sozinho. Catei um ônibus aqui de Uberlândia e fui pro sul de Minas Gerais. Aí eu tinha que, nossa, viajei umas 18 horas. Porque tinha que fazer um punhado de baldeação. Aí o que aconteceu? Chegou lá, o ônibus parou na ida, o ônibus parou na rodoviária de Uberaba. Em 1998, a rodoviária de Uberaba era um lixo. Era um trem mais velho, mais derrubado que existia. Eles arrumou, né? Aí, hoje eles arrumaram, tá filezinha a rodoviária, mas em 98 era só o caco. Aí parou, né, na rodoviária, fui lá, fiz xixi, comprei um refrigerante, na época eu comia carne, comia uma coxinha, né, e aí o que aconteceu? Vou embora, né. Aí passado 10 dias depois eu voltei. Aí eu tava vindo 11, né,
Eu peguei o ônibus lá em São José dos Campos, passou por São Paulo, de São Paulo Campinas, Tá Campina legal. Americana. Já fui lá no sul mesmo, Aham, viajar um pouco. Namorada, Não, que isso, não tive namorada não. Aí o que aconteceu? Aí eu voltei, né? Aí dormi no ônibus, o ônibus parou, né? Aí o ônibus parou, o motorista, gente, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, meia hora. Eu falei, nossa, vamos chegar em Uberlândia logo, tô doido pra chegar em casa. Eu tinha 20 anos mal completado. Aí na hora que eu cheguei, né, eu desci assim, já desci bugando, Bia. Ué, mas que rodoviária é essa? Porque o trem lá é moderno, né? O posto é o trem mais chique, né? Tanto que lá parece rodoviário, de umas paradas. Eu bugado, entrando, as instalações tudo novinha. Tinha restaurante, tinha tudo. Falei, gente, mas em 10 dias eles demoliram o posto da rodoviária de Uberaba e construíram essa rodoviária aqui que dá de 1 bilhão na rodoviária de Uberlândia. Mas que estranho, mas isso aqui foi sensacional. Foi sensacional, né? Aí eu falei, que é isso? Mas que coisa de outro mundo? Em 1998, né? Comida que eu nunca nem vi na minha vida aqui. Fiz um sanduba desse tamanho assim, Fabiana. Eu vim tá passando mal. Falei, eu vou comer isso aqui, eu não vejo isso aqui na Uberlândia. Aí eu cheguei aqui, nossa, rodoviária de Uberlândia, de Uberaba, eles demoliu lá em 10 dias, construiu uma lá que parece um shopping, que coisa moderna, os ônibus. Mas a rodoviária de Uberaba tá lá do mesmo jeitinho. Aí eu fiquei assim, ué. Aí um time meu, não, você parou, foi no posto tal. Eu nem sei se era dessa mesma bandeira, eu acho que era de uma outra bandeira antiga, eu não sei se é o mesmo nome, mas se comprar esse posto, mas é do mesmo jeito. Eu falei, não, aquilo lá é uma coisa nova. Eles param no posto, Marcelo. Lá também abastece o ônibus, eles limpam lá, as empresas têm representante para limpar lá para eles, empresas, firma. Você achou que era rodoviária? Eu achei que tinha demolido a rodoviária em 10 dias e construído uma outra, que eu fiquei assim, eu buguei, ué, mas isso aqui é rodoviária de Uberaba? Quer falar, parada em Uberaba, né? Parada em Uberaba. É meia hora, pessoal, né? Aí desceu, então Uberaba, parou em Uberaba, parei na rodoviária, fui para o sul, passando em Uberaba, parou na rodoviária, então se parou em Uberaba, parou na rodoviária também. Aí depois que eu falei, não, Matutão, né? Não, aí foi me mostrar que era posto, foi me falar que era posto, tá? Que não tinha nada a ver com rodoviária, nem entrou dentro de Uberaba, passou por fora. Aí beleza, voltando, aí eu fui lá, né? E aí tinha um mendigo, eu tô com uma fome, dá um tempo de comer, eu ia, você vai comer mesmo? Vou, então eu quero ver se você comprar uma coisa pra você comer. Até dou o dinheiro pra você comer, mas você vai comprar e mostrar na minha frente, porque você não vai usar com coisa indevida, não. Não, eu tô com fome mesmo, de lado, fiquei olhando ele. Ele foi lá, viu que ele comprou lá uma bolachinha, um guaraná e voltou. Falei, então tá bom. Aí nós entramos no carro. Rapaz, vocês acham que acabou o videogame da vida real? Tô dirigindo. Veio um ônibus terceirizado, esse de turismo. Fabiano, só não bateu em nós porque não era o nosso dia, não foi? Era pra ser o nosso E eu falei assim, né? não é possível que o carro é leve. Eu meti o pé nesse carro aqui, ele sobe. E o ônibus veio coladinho assim, ó. Cheirando, bufando na busanfa do Corsa. E eu metendo o cacete, custei a me livrar desse ônibus. Correndo mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a 110 numa subida, que o carro 1.0 sem base já tem que sentar o cacete pra subir embalado. Um ônibus a 110 subindo na subida junto. Maldito ônibus. E a Fabiana olhando e ele com luz alta, assim, abriu a luz alta. Eu falei, nossa, é hoje mesmo. Pronto, agora Aí o que aconteceu? Aí por fim eu falei, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. E aí a gente foi, eu macaco velho de estrada já, e eu consegui deixar ele para trás. E aí na hora que a gente estava chegando quase perto de Uberlândia, um caminhoneiro veio buzinando, do nada. E na hora que a pista toda, essas horas, nós chegamos aqui, era 9h40, eram umas 10 horas já. 10 já. Umas quase 10, né? Na hora que eu fui passar, ele jogou o caminhão com tudo, fechou a minha frente, que eu tive que diminuir, porque você não pode pisar no freio, senão você derrapa perto do controle. Tive que diminuir, que o carro fez isso aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Ele voltou e não tinha nada na pista. Aí eu falei assim, vou jogar para 70 km, tá pertinho de Uberlândia, já tava vendo
Uberlândia, aquele mar, né? Uberlândia você vê aquela plano, né? Eu falei, tá chegando. Falei, Fabiano, calma. E aí eu vim a 70 por hora, já a rodovia já praticamente sem quase ninguém. E aí a gente chegou em casa. Ufa. Assim que eu guardei o carro na garagem, eu estava extremamente com os nervos abalados fisicamente. E eu tive a certeza que as coisas iriam mudar. Porque a gente foi para resolver um problema. Que lá naquela corregedoria eu tive toda a esperança que iria resolver. Pode demorar mais um pouquinho, mas que iria ter uma solução. Vai ter, né? Meu pai ficou extremamente insatisfeito. Vi pela primeira vez o meu pai um pouco mais sem o peso nas costas. Então ele falou assim, ó, segunda-feira você vem, hein? Não foi, Fabiano? Foi. Segunda-feira eu tô te esperando para uma semana você aqui comigo, né? Rodar isso aqui tudo. Falei, calma, pai, segunda-feira que vem eu tô chegando aí. E aí, eu deitei, era mais ou menos meia-noite, 1h. Não, Era 1h, né? E eu acordei, eu até mandei uma mensagem pro meu amigo, falei, meu amigo, hoje eu não vou trabalhar, cara. Não vou trabalhar, você vai me desculpar, aconteceu isso, preciso descansar. Beleza, Marcelão, depois nós te vê. E o que aconteceu? Acordei, era umas 10h30 da manhã. Acordei como se eu tivesse tirado um peso muito grande das minhas costas. De ter chegado bem, de ter encontrado os meus filhos. Na hora que eu cheguei, a Marcela veio correndo, me deu um abraço, me encheu de beijo. Ah, pai, eu te amo. Eu sinto saudade demais de você. Te adoro. E a gente estava no repouso do nosso lar. E eu me senti como se tivesse tirado um peso. Uma angústia muito grande. Mas eu tinha certeza que a gente tinha ido atrás. A gente tinha ido buscar a solução. E não ficado de braços cruzados. Até a André falou para mim, nossa, se eu soubesse disso antes, já tinha corrido isso há muito tempo atrás, porque dia 9 de setembro vai fazer um ano que minha mãe praticamente foi assassinada. Que a menina de 12 anos foi assassinada. Porque uma pessoa que invade a pista contínua de uma rodovia, porque tem um carrão, acha que o carro é uma nave, pode passar, fazer o que quer, e essa pessoa invade uma pista em linha contínua, batendo a 150 km por hora num carro, porque acha que o carro é poderoso, pode correr a velocidade que quiser, e encontra um carro que tinha 2 famílias voltando para casa em paz, andando na sua linha certa, e de repente esse carro bate e ceifa assassina 2 pessoas. Não pode ficar impune. Esse é o meu relato, que eu agradeço a atenção de todos vocês e compartilho um pouco da minha vida com vocês. Vocês são meus amigos e eu tenho o prazer de relatar a minha história com vocês. Eu peço a vocês, confiem nos seus aliados astrais, confiem em seus mentores. Caso contrário, nós não estaríamos mais aqui hoje. Até falei, hoje nós estaríamos sendo velados ou já teríamos sido sepultados. Mas foi a mão deles que interagiu por nós. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa. É vida que segue e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.